Fique longe do pecado. Essa palavra se encontra em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, por Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou desejo, que é o que significa essa palavra. Depois, havendo a concupiscência sido concebida, ela dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Algumas pessoas podem dizer o seguinte: eu não consigo me livrar desse pecado. Deus já sabe minhas fraquezas, Ele me fez assim mesmo, Ele vai entender. Ou então outras pessoas dizem, isso aí é Deus que colocou na minha vida. Quando na verdade a palavra do Senhor diz que Deus a ninguém tenta. Nós precisamos ter bem claros, queridos, a diferença entre tentação e provação. Na segunda-feira, na mensagem passada, nós falamos que Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Nós somos tentados por causa dos nossos próprios desejos, por causa das nossas próprias concupiscências, é a palavra que a Bíblia usa. Cabe a nós decidirmos quem nós vamos alimentar no dia a dia, o espírito ou a carne. Vocês já devem ter ouvido aquela história muito contada de uma rinha de cachorros, uma briga que acontecia entre cachorros e tinha lá um pitbull branco e um pitbull preto. E aí as pessoas ficavam encucadas porque sempre uma criança, ela acertava quem era que ia ganhar. E ali o pessoal apostava no cachorro branco, apostava no cachorro preto e aquela criança sempre acertava, nunca errava. Até que um dia perguntaram para aquele menino, como é que você sabe qual é o cachorro que sempre ganha nessa rinha aqui, nessa briga? E a criança responde, simples, o cachorro que eu quero que ganhe é esse que eu alimento mais. Se eu quiser que o cachorro branco ganhe, eu dou mais comida para ele. Se eu quiser que o preto ganhe, eu dou mais comida para o preto. De igual forma, dentro de nós há uma batalha, carne versus espírito. Ganha essa batalha quem você mais alimentar. Alimente o espírito. Como a palavra do Senhor diz, pense nas coisas do alto. Bloqueie a sua mente para as coisas que não vêm do Senhor, para as coisas desse mundo. As ofertas que o mundo tem para oferecer são muitas. Bloqueie, não deixe elas chegar perto de você. Certa vez um amigo meu me falou o seguinte, pastor, eu acho que para vocês, pastores, deve ter muito essa questão de assédio, muita gente, Eu disse assim, olha, se tem, eu nunca passei por isso em 15 anos como pastor. Mas qual é o seu segredo, pastor? No meu caso, eu crio barreiras exageradas. Eu não deixo nada chegar nem perto. Não dou carona só para uma moça, não faço atendimento, por exemplo, pastoral, só eu e a moça. Não, pelo contrário, eu crio o máximo de barreiras para que situações como essa nunca cheguem nem perto de acontecer. Trazendo e aplicando isso para a nossa vida. A Bíblia diz que o pecado, ele acontece quando a gente deixa ele nascer no nosso coração. O desejo vem, a gente deixa aquilo nascer, crescer e aquilo gera em pecado e se torna no pecado que gera a morte. Então, para você eu quero dizer, a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos e devemos impedir que eles façam ninho sobre nós. O pecado, ele está ao nosso redor. A Bíblia diz que Satanás está rugindo ao nosso redor, só procurando alguém que ele possa tragar. Então, crie barreiras na sua vida. Não deixe o pecado se aproximar, não alimente os desejos pecaminosos que por vezes surgem na nossa vida por sermos seres humanos. Se mantenha longe do pecado, fique longe daquilo que desagrada o coração de Deus. E quanto mais ajuda você pedir para o Senhor, mais Ele vai te capacitar. Quanto mais você se santificar, ou seja, buscar ao Senhor em oração, jejuar, ler a palavra do Senhor, ficar longe daquilo que desagrada o coração de Deus, mais no centro da vontade do nosso Pai você estará. Fique longe do pecado. Não deixa o pecado, que por vezes nasce no seu coração, crescer e se tornar forte. Quando as ideias que desagradam o coração de Deus vierem na sua mente, rejeite e diga, o sangue de Jesus tem poder, eu viverei uma vida longe do pecado para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.